Durante os anos de 1883 até 1890, em Paris, na Universidade de La Salpêtrière, um nobre cientista que era também anatomista e fisiologista, começou a realizar reuniões às terças-feiras à tarde, eminentemente científicas. Ele desejava, acima de tudo, encontrar as raízes da epilepsia, da histeria, da esquizofrenia, os três grandes males que então perturbavam a sociedade. Ele era tão notável que as suas realizações em Paris atraíam médicos praticamente do mundo. Imaginem que o admirável Sigmund Freud, que residia em Viena, abandonou a sua clínica em Viena em 1885 para vir estudar com o professor Charcot. Era o nome do eminente anatomista. Era um verdadeiro gênio. As suas aulas eram, além de elegantes, de alta profundidade, porque ele estava entrando no mundo da mente. Só se conhecia da mente a consciência. Fazia pouco se percebeu que a consciência era um patamar, que abaixo do patamar da consciência havia um mundo de recordações, ao qual foi dado o nome de subconsciência. E mais tarde se descobriu que essa subconsciência tinha depósitos profundos de informações. Aí se criou o inconsciente. Carl Gustavo Jung, o notável psiquiatra, percebeu que neste inconsciente profundo havia informações universais, que um paciente poderia lembrar de coisas aqui que outro recordava na Europa, na Ásia, na África, sem nenhum contato. Era um arquivo geral. Então, este inconsciente profundo foi chamado inconsciente coletivo. Mas havia, ao mesmo tempo, um inconsciente em que o indivíduo lembrava da gravidez da sua mãe, dos primeiros momentos da infância, de acontecimentos, como nós recordamos, de praticamente toda uma existência. E ele deu o nome de inconsciente individual. Notem a grandiosidade. E foi aí que notáveis indivíduos, como o Dr. Pierre Janet, que escreve um grande livro em 1889, como um dos pais da fisiologia humana, que é galardoado pelo Prêmio Nobel de Fisiologia, e foi considerado o maior sábio da França do século XIX. Ele criou uma ciência chamada metapsíquica, ao lado do grande cientista inglês, que veio colaborar com ele, William Crookes, e a metapsíquica parecia abarcar esses conhecimentos. Certo dia, estava participando da aula um eminente mestre grego, era o Dr. Panas. Ele era o reitor da Universidade de Atenas e acompanhava as cenas de hipnose. A hipnose estava sendo tentada bem recentemente. Embora ela fosse tentada por volta de 1862, foi desprezada pela ciência e logo se procurou ver do inconsciente a razão, por exemplo, da histeria, essa disfunção uterina, da epilepsia, porque invariavelmente os epilépticos não seriam esquizofrênicos, os esquizofrênicos não seriam epilépticos. Teoria da época, porque hoje está superada essa questão. Então, o Dr. Panas, vendo uma jovem analfabeta da região da Normandia, na França, internada ali no sanatório, em um lugar
dedicado exclusivamente aos psicopatas, então ela era hipnotizada pelo professor Charcot e assumia personalidades. Vamos dizer, eu gostaria que você fosse Joana d'Arc. Ela então tomava postura, falava um francês recuado e apresentava-se com essa personalidade. Os cientistas disseram que nós éramos capazes de ter distúrbio psicológico de personalidades múltiplas. Foram estudadas muitas. O cinema nos ofereceu um filme no século passado chamado As Três Faces de Eva, uma jovem que tinha 3 personalidades. Depois apareceu um outro filme com uma jovem que foi estudada e que tinha 13 personalidades e foi investigada largamente por uma psicanalista que escreveu o livro que deu margem ao filme. Então eram personalidades. O doutor Panas, grande observador, perguntou a Charcot se eu, por exemplo, pedi a Alcina que assuma a personalidade de um médico grego, será que ela assume? E então o doutor Charcot disse, vamos tentar. E passou a ele a ação. Ele se tornou um agente e a paciente. Começou a hipnotizá-la. E depois de hipnotizá-la, ele disse, gostaria que você assumisse a personalidade e deu o nome de um dos pais da medicina grega. Então, Alcina, que era uma analfabeta, mudou de atitude. E nessa mudança de atitude, ela assumiu uma personalidade. E começou a conversar com ele em grego, porque aquela personalidade havia morrido no século II depois de Cristo e falava, portanto, o grego antigo. Conversaram, o doutor Panas era muito ilustre, por 2 horas. Era a pessoa evocada e o professor. Ao terminar, o professor pediu que aquela personagem deixasse uma frase. Ela, que era analfabeta, foi ao quadro de giz e escreveu: a ciência irá pesquisar ainda muito, vai descobrir um sistema circulatório como um sistema nervoso capaz de interpretar a maioria dos enigmas do comportamento. Estamos em 1885, 86. Só se conhecia praticamente o sistema nervoso central. Então, o espírito faz esta prevenção profética e assina Galeno. A letra grega era exatamente como Galeno escrevia quando estava reencarnada na Terra. Então, ao terminar, e Alcina voltar ao normal, uma mulher histérica, o doutor Panas perguntou ao doutor Charcot, mas como é que você explica isto? Ele disse, eu não tenho explicações. Eu sou um cientista que pesquisa, porque as personalidades múltiplas não poderiam levar ao médium um conhecimento de medicina do século II. Aquela medicina dos 4 fatores graças aos quais o indivíduo adoecia, essa tese vinda do pai da medicina grega, e que este notável cientista adotou. Então, ele diz, terá que ter sido o próprio que veio, sem a menor sombra de dúvida. Ele ali esteve para demonstrar a realidade. Freud fascinou-se com a hipnose e ali nascem os primeiros vestígios da psicanálise, principalmente do paciente ficar deitado e ir falando. E, naturalmente,
o pesquisador ia anotando os pontos traumáticos, repetitivos, o que está no inconsciente, para depois fazer a análise e a interpretação simbólica. Daí, nasce neste ambiente de cultura científica, absolutamente científica, demonstrando a realidade dos espíritos imortais. O trabalho mediúnico, longe de constituir privilégio de poucos, representa a faculdade humana natural que possibilita o intercâmbio entre os mundos. A mediunidade responsável, exercida sob os princípios da moral cristã e do conhecimento doutrinário, torna-se instrumento de consolação e esclarecimento. Divaldo Franco exemplifica, através de sua própria experiência, como os fenômenos mediúnicos submetidos ao rigor científico demonstram a sobrevivência do espírito e a continuidade dos laços afetivos além da morte. A natureza científica do espiritismo manifesta-se em sua metodologia investigativa. Allan Kardec não criou sistema filosófico baseado em especulações pessoais, mas organizou conhecimento transmitido pelos espíritos superiores, submetendo-o ao crivo da razão e da experimentação. Esta abordagem científica distingue o espiritismo das doutrinas dogmáticas, mantendo-o aberto ao progresso do conhecimento humano, conforme preconizou o codificador ao declarar que, provando a ciência algum erro doutrinário, dever-se-ia seguir a ciência. A física quântica, a neurobiologia e outras ciências contemporâneas aproximam-se das revelações espíritas, confirmando a natureza científica da doutrina. Enquanto a ciência tradicional estuda os efeitos, o espiritismo investiga as causas, oferecendo compreensão mais ampla dos fenômenos que regem a existência. A grandeza do espiritismo está na sua capacidade de harmonizar ciência, filosofia e religião, oferecendo respostas consistentes às questões da existência humana. É a fé raciocinada que convida todos a aprofundar-se em seus fundamentos para descobrir as dimensões desta ciência da alma, desta filosofia da esperança e desta religião de fraternidade universal. Gratidão por estar conosco. Este foi apenas um aperitivo e, caso queira ver o vídeo todo, acesse o link na descrição. Te convido a deixar seu comentário e a navegar na playlist do expositor para explorar outros temas inspiradores. Sua participação é essencial para fortalecer o crescimento do canal e também criar uma rede de troca de experiências entre todos que buscam compreender os mistérios da nossa jornada. Muita luz para você e até breve.